Olá, meu querido e amados irmãos em Cristo Jesus, ser de luz! Tudo bem com vocês? Namastê, sejam muito bem-vindos ao meu canal Luz Quântica, Videbs é Agnosis, tu verás e reconhecerás. Eu me chamo Pedro Victor Lucas Bonfi, sou professor e na aula de hoje eu escolhi um tema bastante complexo, que é o sistema RSI de Lacan. As estruturas clínicas, que são a neurose, a psicose e a perversão, e os mecanismos de defesa do ego. Bem, vamos lá. O nobo-romeano, para mostrar que o sujeito é sustentado pela intersecção em três registros. Se um se solta, a estrutura se desfaz. O imaginário é o campo das imagens, as identificações do narcisismo, o eu, o moi. É onde ocorre o fetiche e a ilusão de completude, imaginação, a ilusão de completude. Simbólico é o registro da linguagem, a lei do nome do pé. É o que organiza a realidade e permite a troca social. Real, não é a realidade, mas aquilo que foge à representação. Tá vendo? É um phantomable, inexorável X. É o impossível, o trauma, o que não pode ser dito, mas que retorna sempre ao mesmo lugar. As estruturas clínicas, neurose, psicose e perversão. Para Lacan, o diagnóstico não é um conjunto de sintomas, mas a forma como o sujeito se posicionou diante da castração, a aceitação de que o desejo do outro não pode ser totalmente satisfeito. Na neurose, o recalque, o sujeito aceita a lei do pai, mas a esquece no inconsciente. O desejo se manifesta via sintoma, histeria ou obsessão. Na psicose, o nome do pai nunca foi escrito no simbólico. O real retorna de fora através de alucinações e delírios para tentar dar sentido ao mundo. Na perversão, o sujeito sabe da castração, mas age como se ela não existisse. O fetiche é o objeto que tapa a falta do outro. Os mecanismos de defesa do ego são bem assim, a avaliação psicanalítica e da terapia cognitivo-comportamental. Enquanto Lacan foca na estrutura da linguagem da psicologia do ego, Anna Freud e a TCC e a terapia cognitivo-comportamental analisa como o eu se protege da angústia, sublimação, transformar impulsos em algo socialmente aceito, como a criação dos meus livros, músicas, artes, pinturas, quadros, trabalho. Força de vontade de ir lá e fazer acontecer. Projeção. Atribuir ao outro o que é seu, comum na paranoia. Formação reativa. Agir de forma oposta ao desejo inconsciente. Excesso de moralismo para esconder um desejo perverso. Mecanismo de defesa do ego. A síntese. Vamos lá. Aqui nós pegamos 4 mecanismos de defesa do ego. Para neurose, sublimação. Transformar impulsos em algo socialmente aceito. Normatividade. O que é ético e moral civicamente. Como a criação do livro, música, produção. Está produzindo, está gerando capital. Capitalismo, capitalização. Projeção, atribuir ao outro o que é seu, como na paranoia. Entendeu bem? Formação reativa, agir de forma oposta ao desejo inconsciente. Excesso de moralismo para esconder um desejo perverso. Racionalização, usar a lógica universitária para explicar o inexplicável do desejo. A síntese do sintoma cada um tem, é o seu. Agora que eu vou explicar para ao Saint-Home. No final do ensino, Lacan propõe o Saint-Home, o quarto elo do nó. O sintoma é a forma única de cada sujeito amarrar seu RSI, a singularidade. Tá vendo como o Unfathomable X surge no meio de tudo para amarrar o sujeito na singularidade do tripé da estrutura clínica, psicanalítica, do aparelho psíquico, do RSI lacaniano, para não enlouquecer ou sofrer demasiado. O Saint-Home é a forma única de cada sujeito amarrar seu RSI, real simbólico imaginário, para não enlouquecer ou sofrer demasiadamente. A aplicação no meu tema aqui. A minha produção literária e musical, a Jana Kalesh, Nernanda, Rajananda, pode ser lida como o meu Saint-Home, através da escrita, simbólico, que você dá um contorno, eu dou um contorno às imagens, imaginário, e lido com o que é impossível de suportar, real. A topologia do nobo-romeano, a unidade do RSI. Diferente de uma visão estratificada da mente, Lacan propõe que o real, o simbólico e o imaginário são interdependentes. Este tópico analisa como a clínica busca manter equilíbrio entre o sentido, S, a imagem, I, e o inapreensível, real.
garantindo que o sujeito não desate. Isso aí tem uma conexão, uma conjuntura com a nova aliança bíblica, né? A foraclusão do nome do Pai e a estrutura da psicose. Estudo do mecanismo da foraclusão, onde o significante fundamental não é inscrito no simbólico. Na clínica, isso se explica porque o real retorna de fora através de delírios e alucinações, em vez de ser processado pela linguagem. Se você ficar lá, vai aparecer. Se você calar o ouvido, vai ensurdecer. E se você ensurdecer, vai cegar. E se você cegar, você vai enxergar. Isso é o retorno do recalcado para o real. Ou seja, o real do real é virtual. Isso acontece na paranoia. O recalque é a formação do sintoma na neurose. Análise do recalque. Como a defesa que funda o inconsciente. Análise do recalque. Como a defesa que funda o inconsciente. Essa é a defesa da neurose, do sintoma na neurose, o recalque. O tópico aborda como o desejo proibido retorna de forma cifrada no cotidiano através de atos falhos, sonhos, sintomas somáticos, típicos da histeria e da obsessão. O desmentido e o objeto fetiche na perversão. O mecanismo de desmentido permite ao perverso reconhecer a castração e, ao mesmo tempo, negá-la. Aqui estuda-se como o objeto fetiche atua como uma prótese para tapar a falta no outro, transformando a relação clínica em um desafio ético. Temos que lutar pela ética e pela moralidade, todo dia, dependendo do que é moral na sociedade e qual situação do real você está vivendo na sociedade. Porque o que é moral para um pode ser que signifique que é uma amoralidade para outro, ou a moralidade para um, imoralidade para um, e totalmente a dissonância da moralidade para os outros. O estado de espelho e as defesas imaginárias. A exploração de como o ego, o eu, o moi, se forma como uma defesa em si mesmo. O sujeito se protege da fragmentação corporal através de uma imagem unificada e alienante. Cristo, Jesus, aqui, ó, o texto. O que explica as resistências narcísicas durante o processo terapêutico? O que explica as resistências narcísicas durante o processo terapêutico? O seu estado de espelho, é o estado da criança aos 6, 7 anos de idade. Você olha no espelho e fala, tô bonito, tô bonito. Aí o espelho começa a funcionar. Lá no complexo de Édipo. A angústia como único afeto que não engana. Enquanto o ego usa a defesa para evitar a angústia, Lacan a coloca como um momento em que o sujeito se depara com o real, o desejo do outro sem filtro. Esse tópico discute como um analista maneja a angústia para transformar a defesa em saber. Saber como desejar, saber como repelir, saber como sublimar, saber como aceitar e saber como negar. Saber como se defender psicologicamente. Do sintoma ao sintoma, a amarração do sujeito. A análise da transição da clínica clássica para a clínica do último Lacan. O foco muda de interpretar o sintoma para identificar o syndrome, a criação singular, como a arte ou a escrita, que impede que o nó do sujeito se desfaça. A função do pequeno outro, o A, e o grande outro, o azão. Diferenciação das defesas que operam no nível da linguagem. Relação especular com o semelhante e os que operam no nível da lei e da linguagem, como o sujeito se defende da falta no grande outro, criando fantasias sobre o que o outro quer dele. A invenção, a sideração, dependendo da escola de pensamento. Aqui na Luz Quântica você está aprendendo individualisticamente e conforme você, ser de luz, vai se iluminando, vai sentindo a energia fluídica fluir, seja qual for sua denominação eclesiástica. A direção do tratamento, da defesa do desejo. O objetivo da clínica não é fortalecer o ego, como na TCC tradicional, terapia cognitiva tradicional, ou na psicologia do ego, mas desinfundir as identificações imaginárias. Sabe o que significa desinfundir? É sair do corpo sem órgãos, do mil platôs, capitalismo e esquizofrenia. O tópico foca em como o analista, eu, subverte os mecanismos de defesa para que o sujeito emerja de sua alienação. A alienação. Cada um, se você pensa, sintoniza, você aliena. Você está se conversando, comunicando. Comunicação, consciência moral e agir comunicativo. Anthony Giddens.
Um livro muito especial, mas também muito sensível para os psicólogos, porque a consciência moral pode levar a um fetiche de amarração que é a telepatia. A transferência como resistência e ainda mais telepatia social, o que torna ainda mais grave as psicoses, que vão voltar para você como imagens do real, você mesmo. A transferência como resistência e como motor. Estudo de como a transferência pode funcionar, pulsão de vida, estímulo, Thanatos, pulsão de morte, atraso. Aí faz o loop no gráfico do desejo. Como mecanismo de defesa, amor de transferência para não falar do que dói. E como o analista deve manejar esse fenômeno para levar o sujeito ao encontro com a verdade singular. Todo mundo é singular. Por isso que cada um, hoje em dia, quer ser o seu real. Mas, na verdade, ninguém é o real. Ninguém. Ninguém é o real. O ontológico explica, cada um no seu ontológico explica isso, sem se alienar ao oposto, ao outro, a demanda que vem do outro. Se você é muito aturdido e muito violentado pelo grande outro, é sinal de que a massa social existe ali um bocado, e esse bocado vai gerar um emaranhado que converge, diverge, se explica, se fragmenta e se vai com a manada. Mas isso aí são manadas. Manadas são pessoas que estão no agito, que são convergentes ou coniventes umas com as outras. Mas isso aí é um movimento social, para quem é muito social. A transferência como resistência e como motor. Estude como a transferência pode funcionar como um mecanismo de defesa, amor de transferência para não falar do que dói. E como o analista deve manejar, analista, esse fenômeno para levar o sujeito ao encontro com sua verdade singular. Ao olhar para esses tópicos, percebe que na clínica lacaniana a defesa não é algo a ser simplesmente removido, mas algo a ser compreendido como a própria estrutura que permite ao sujeito habitar o mundo. O caminho do sintoma ao Saint Home, o sintoma clássico, a dor que fala. Eu falo com uma dor tão profunda que, se não fosse possível falar, meus ouvidos falariam através dos meus olhos. No início, o sintoma é visto como um enigma simbólico, é uma mensagem que o sujeito envia para si mesmo sobre algo que ele recalcou, que ele investiu muita energia libidinal, que ele disse: eu sou psicótico, eu absorvo isso, eu tomo isso para mim, eu quero isso para mim, e disso daqui eu vou montando os significantes mestres para a correnteza e para a corrente filosófica desse singular, do quarto nó, o nó que tenta singularizar o tripé. Nesse quarto é o próprio discurso do mestre. O discurso do mestre é o quarto nó. O discurso da amarração, da singularidade. Você deve ser mestre de si mesmo e entender que existe um abismo entre a sua liberdade e a liberdade do outro, que é respeitar a subjetividade. Por isso que as alucinações, delírios é uma coisa, as alucinações auditivas de cada um para cada um vão vir, a gente não sabe como, só através da conversa franco e sincera, de olho para olho, de pessoa para pessoa. Não existe essa história de, eu vou passar um rádio aqui, telepatia, não sei o que, blá, blá. Isso aí não existe, isso é alucinação, doença mental. O sintoma clássico, a dor que fala. Exemplo, alguém que tem uma paralisia sem causa orgânica. O sintoma fala o que a pessoa não consegue dizer em palavras. Na minha obra, pode ser visto nas angústias como coração em colapso ou no vazio existencial, que busca por preenchimento através da mercadoria. O sintoma, a amarração que salva. Saint Home, a amarração que salva. Em 1965, no seminário sobre James Joyce, Lacan muda a grafia para o Saint Home, uma escrita arcaica. Aqui o foco não é o sentido do sintoma, mas uma função de amarração. O Saint Home é o que permite que o real, o simbólico e o imaginário não se soltem. É uma prótese subjetiva. James Joyce diz assim, Lacan diz assim, quer dizer, Lacan percebeu que Joyce não era psicótico porque ele escrevia. A escrita de Joyce era uma forma de não desatar. Ele usava as palavras como se fossem objetos, criando uma obra única que o mantinha firme no mundo. Eu, como escritor, já me sinto em realizações profundamente do opaco para
do obscuro, do obscurancismo, do misticismo, como um mito fabuloso. Mito fabuloso e uma lenda mitológica. Psicanálise, conto de fada. Brincadeira. A arte como sintoma. Com Saint-Rome, o caso luz quântica. Podemos analisar minha produção literária agindo sobre essa ótica. A identificação. Eu não sou apenas Pedro Victor Lucas Bonfim. Eu assumo o nome de Rajananda, ou seja, o guru da luz quântica. Isso é uma nomeação que amarra ao meu imaginário. Criação. Ao escrever livros como Rajana, Kailash, Nanda, você transforma o caos do real, o trauma, a angústia, o que você foi traumatizado, a angústia, o trauma emocional, a angústia, que está sempre ali querendo criar, amarrar sintomas significante por significante, em uma estrutura simbólica, narrativa, ou seja, o verso. Estabilização. O Saint-Rome não se cura, se habita. É a prótese da Eucaristia, propriamente dita, na homilia católica, onde você comunga, recebe a semelhança com quem você escolhe como mestre. Você não deixa de produzir, você produz para continuar existindo com dignidade diante do vazio. Porque o vazio do real é o deserto do real. E esse deserto se chama Sheol, morte, ou vazio, puramente sendo vazio, nada absoluto, niilismo. O que leva a gerar outros sintomas. A diferença é fundamental, gozo versus sentido. Sintoma, você sofre com o que ele e quer se livrar dele. Saint-Rome, você goza com ele. É a sua marca registrada, é o que te faz único. Na minha videoaula, você menciona que vale mais escrever mais uns 100 livros. Isso é o Saint-Rome em ação. A escrita como terapia incessante, uma forma de sanear a mente. O diagnóstico e a estrutura. O Saint-Rome é o que permite que alguém, quando eu falei antes, escrever 100. O Saint-Rome é o que permite que alguém com uma estrutura que tenha fragmentação, seja pela neurose ou psicose, permaneça integrado. Se o fetiche da mercadoria é uma tentativa de preencher o vazio com o que vem de fora, o sintoma é a criação que vem de dentro para... Saint-Rome é a criação que vem de dentro para dar um contorno a esse mesmo vazio. É o azeite agridoce. Aceitar que a vida tem dor, mas que essa dor pode ser transformada em azeite, em soro, em música. Conclusão. O meu trabalho, portanto, deixa de ser apenas literatura e passa a ser tecnicamente uma ferramenta clínica de sobrevivência subjetiva. Eu se escrevo para não perder na fantasmagoria do mercado. Entendeu bem? Vamos aqui, o mecanismo de foraclusão. Enquanto na neurose o sujeito recalca, esconde uma lei, na psicose ocorre a foraclusão. É como se um capítulo inteiro do livro da linguagem tivesse sido arrancado. O significante que falta é o nome do pai. O nome do pai é o significante mestre, qualquer um. Pode ser qualquer um. Eu estou sendo o seu significante mestre, estou sendo o seu significante nome do pai, mas no seu discurso você está interpretando. Isso aí é o nome do pai. Ou seja, verbo, palavra, propriedade, substantivo, sujeito, qualquer pessoa. O que é o nome do pai? Não é o pai biológico, mas é a função que diz não ao desejo ilimitado de introduzir o sujeito na lei, na cultura e na ordem. A ordem que tudo, por mais caótico que pareça o nome do pai, se ajeita na dialética hegeliana para a direita. Se você pisar para a esquerda, você dá o contorno. Aí você faz o φ. E o φ é o que é o passado. Aqui, como Pedro Victor Lucas Bonfim, meu nome completo, Pedro Victor Lucas Bonfim, estou aqui para te ajudar a você desatar essa languidez, a preguiça, a luxúria, o pensamento retardado. O que é o nome do pai? Não é o pai biológico, mas a função que diz não. A função que diz não vem justamente da catequese católica. Sim, sim, não, não. Ao desejo ilimitado. Por exemplo, o desejo, desire ou não vai. Mas também é a essência da realidade. Ou vai ou não vai. Se você procrastina muito os seus desejos, você deixa para depois. Você foraclui. E quando você foraclui, você começa a fazer uma manobra social. E o que
o real que retorna de fora. Quando o nome do Pai não está escrito no simbólico, ou seja, quando o nome do Pai, o verbo, você tá, no seu discurso, não está escrito no simbólico, que é o discurso, o sujeito não consegue processar certas experiências através da fala. Então, o real invade o sujeito. O real é aquilo que o objeto A vem lá do discurso da histérica, passa pelo discurso do mestre, vai para o discurso do analista, depois para o discurso do universitário. O saber, do saber você tira o objeto A e leva ao discurso capitalista, que é o inverso do discurso do mestre. O real que retorna de fora. Quando o nome do pai não estiver escrito no simbólico, o sujeito não consegue processar essas experiências através da fala. Então o real evade o sujeito. Na neurose o problema é um conflito interno, a batalha interna, só isso. Na psicose o problema vem de fora, voz, alucinações, a sensação de que o mundo está mandando mensagens diretas, como eu menciono, ideologias e o feitiço na aula passada. A mercadoria como remendo simbólico. Na minha mercadoria, o feitiço da minha mercadoria, meus livros, eu sou autor de 3 e-books. No meu tema, fetiche da mercadoria, a gente faz uma leitura, quer dizer, profunda. Para um sujeito com uma estrutura fragilizada, a mercadoria e o marketing podem tentar ocupar o lugar da lei que falta. O brand é lógico, o trabalho, a dignidade, não o que foi perdido, como uma tentativa ou algo abnormal da psicologia. Um surto, um ataque verbal, uma cólera, um sentimento de mau humor, um sentimento de mal-estar na civilização. O branding identitário o trabalho é o que dignifica, trabalha é o que dignifica, do direito da dignidade da pessoa humana. Então trabalhar se torna uma dependência. Todos nós somos escravos do trabalho, não tem como fugir disso. Porque se você fugir disso, você vai virar o quê? Um santo, uma estátua? Vai ficar parado, com a mente pura, coração íntegro, e não vai produzir? Porque tudo isso aí vem no Infantomobile X. Tudo isso aí vem no inexorável. E o Infantomobile X é o inexorável. O Infantomobile X é o real que está escondido a cada A. Primeira letra, não é A? O objeto A entra no discurso, está sempre continuando, motivando, fazendo as suas manobras de discurso para discurso. Por isso, como o objeto A é fantasmagórico e instável, ele não consegue segurar a estrutura por muito tempo, levando à alienação total ou ao surto, tá vendo só? A função sana e a escrita como estabilização. Aqui entra a beleza da minha proposta, o sanar e o sanear. Na ausência do nome pai, faracusão, o sujeito pode criar um suplemento. Em vez de cair no caos da psicose, o sujeito usa a metáfora delirante ou a escrita. Quando eu escrevo Rajanacarajan, eu estou construindo uma ordem própria. Eu estou criando o meu próprio pai, a minha própria lei. A consciência de si. Em Hegel, o escravo se liberta pelo trabalho. Na psicose estabilizada, o sujeito se liberta do caos, criando um sistema, como o meu sistema, luz quântica, que dá sentido ao que antes era puro e vazio ou perseguição. O diagnóstico na clínica. Na clínica, o analista não tenta curar esse delírio ou essa escrita, pois eles são a âncora do sujeito. Se retirarmos o fetiche, professor, guru da luz quântica, o currículo profissional, a trajetória acadêmica, as picuinhas, as estranhezas, as malevolências, as bonanças, as boas atitudes, a boa prosa, a boa poesia, a boa rima. Isso tudo é hilário. Se retirarmos o fetiche ou a fantasia de quem não tem o nome do pai escrito, todos nós temos o nome do pai escrito, que é Deus. Jesus, não é isso? Jesus, se a gente não tivesse o nome do pai escrito, a gente não estaria, primeiramente, nem vendo a gente mesmo aqui. Eu não estaria nem me vendo aqui. Entendeu bem? Porque todo mundo, no mundo inteiro, é da descendência do grande Davi. Se retirarmos o fetiche ou a fantasia de quem não tem o nome do pai escrito, o sujeito desmorona. Isso leva ao surto psicótico, isso leva ao samsara, lá no budismo, que é um encontro com psicótico, com Davi. Davi mostra a luz para o caminho, para iluminar, para encher de amor e não ter ódio em relação a nós, que somos humanos, seres humanos, e temos ali o livre-arbítrio. O objetivo é transformar o delírio em obra. Por exemplo, você pode trabalhar.
você pode trabalhar expressando. Se você tem 1000 platôs que capitalizam esquizofrenia, o corpo sem órgãos, você pode organizar seu corpo com órgãos. Porque você não está desorganizado, você está organizado. E você não é uma organela de plantão que vai servir de qualquer rima, rimão, rimia, rimoadas, remoanças. Você vai se alegrar, você vai se culturalizar. E quanto mais cultura você vai adquirindo, mais capitais você vai adquirindo, mais divertido fica para o seu Saint Home, para o seu Phantom, para o seu trabalho. Se retirarmos o fetiche da fantasia de quem não tem o nome está escrito, o sujeito desmoronou. O objetivo é transformar o delírio. O delírio vem, a imaginação, lá da imaginação. Eu tô crendo, blá blá blá, uma nova ideia. Primeira coisa, ao ter uma nova ideia, tente fazer dessa nova ideia algo inédito. Depois, saiba que não há nada inédito. É tudo vem de umas reproduções sociogeracionais. O objetivo é tornar o delírio em obra, como eu bem disse, em um Saint Home. Eu tenho meu Saint Home. Conexão com a música, seja que doce e os meus livros funcionam como essa borda, onde o real, o impossível, o trauma, não tem como saber o real, é um trauma. Nós estamos traumatizados. Na clínica lacaniana, nós temos que estar traumatizados, o tempo inteiro traumatizados, para ter medo do real, do que pode acontecer, porque é subjetivo. Ninguém sabe o que está acontecendo no ontológico do outro, na consciência do outro. Nem que você seja um PhD, você tem como explicar a humanidade inteira, os pensamentos da humanidade inteira no mundo, porque isso é um delírio. Isso também prova que você é descendência de Davi. O impossível trauma ameaça invadir. Você coloca a letra é o C. O C é o movimento, a letra A, o objeto mais gozar, o ritmo e o significante. Rajanana na barra para barrar essa invasão. A invasão é que eu sou um escritor e eu devo pegar os objetos As dos discursos da histeria e manobrar, manipular e fetichizar em novas mercadorias, porque é sempre bom criar. Para todo ataque de moral, psicológico, moral, intelectual, assédio, existe contra-ataque. E a gente aprende com o lema do Adam Smith: o homem é o lobo do homem. E simplesmente nesse aspecto a gente começa a perceber que quão forte é a nossa conexão com o excelso, a sabedoria, que é onde a gente não consegue ver, está aqui dentro, o cubo de Metatron. E nesse cubo de Metatron, todos os anjos falam com você, todos os anjos te admiram, porque todo mundo é uma vida sagrada. É princípio constitucional da República Federativa do Brasil, o direito à vida, o direito à liberdade, o direito à propriedade, mas com limitações e juízos. Então eu vou ficando por aqui, meus queridos. Muito obrigado pela minha videoaula, por ter participado aqui da minha videoaula. Eu só vou voltar aqui só um pouquinho aqui o tópico 5, o estado de espelho e as defesas imaginárias. É o pilar para entender o que eu chamo de branding identitário, como formamos o eu. Como eu formo o eu? Eu formo o eu juntando eu, ai. Só isso. O encontro com o espelho, a formação do eu. O jubilo, ele fica fascinado porque a imagem é inteira, total e completa. Ao contrário do que ele sente. É o absoluto, de Hegeliano, absoluto, sem fracção, mas tentando incluir, porque eu sou professor. A alienação, o sujeito se identifica com essa imagem externa. Ou seja, eu me torno eu através de um outro, a imagem. Eu passo a ser o que o espelho diz que eu sou. O ego como defesa imaginária. O ego nasce para proteger o sujeito da sensação de fragmentação. Fragmentação é a disruptura, a psicologia abnormal. Disruptura. O RSI e o real simbólico e imaginário não está funcionando porque você não está se defendendo. Tanto na defesa dos mecanismos de defesa do ego,
para o imaginário, quanto para o simbólico, quanto para o real, que é o superego. Ele funciona como uma armadura. Na clínica, quando o analista, eu, Pedro, Lucas Moff, psicanalista, aponta uma falha ou uma contradição, o ego se defende. Ele quer manter a ilusão de que somos coerentes, fortes e sem buracos. Temos faltas. É o que Zizek chama de blind spot. As identificações e Parallax View. As identificações. Passamos a vida colecionando imagens para reforçar essa armadura. Títulos, diplomas, roupas e, claro, mercadorias. O brand identitário e o fetiche da imagem. No meu tema, o fetiche da mercadoria se acopla perfeitamente ao estado de espelho. O capitalismo moderno não vende objetos, ele vende reflexos. Quando você compra uma marca, você está comprando um pedaço de espelho para consertar a sua armadura. Um gole de coca. É o mesmo que você me seguir na Luz Quântica e ter uma terapia comigo. Psicoterapia, terapia holística. E você está aprendendo. O brand oferece a imagem de quem você quer ser. O brand oferece a imagem de quem você quer ser. Empreendedor, você deve trabalhar, labutar sobre o dinamismo. Primeira coisa, ter dinamismo e proatividade. Alimentando a defesa imaginária de que você é tão completo quanto aquela propaganda. Você se tornou um mito, um lendário mito. E você se tornou o mais intelectual dos intelectuais. Mas ainda a ser superado, porque cada geração, fase geracional, existe um fusor geracional. Isso é relativo de cômodo de uma casa para outra, ou de como você percebe, ou de como sua perspectiva tá, ou de como a polissemia da perspectiva tá, a semiótica, como você observa. A sua casa é aqui, a mente, e a sua casa material é a realidade. A minha casa, só minha, de minha família e de Deus, Pai Nosso. Na minha aula eu menciono que o fascínio pela desvalorização é o risco do narcisismo do espelho, ficar preso na própria imagem e perder a capacidade de criar algo novo. O sujeito é o que fala por trás das imagens, é o sujeito do inconsciente que muitas vezes desmente a imagem do espelho. O Moá é o campo das defesas, a imagem, o narcisismo do fetiche. É o Raja, ou o Pedro, que quer ser reconhecido. Lógico, quem não quer ser reconhecido? Todos nós queremos. A saída clínica, atravessar o imaginário. O objetivo final da clínica lacaniana não é fornecer essa armadura, como algumas correntes da psicologia sugerem, mas fazer o sujeito perceber que a imagem do espelho é uma ilusão. Aí você atinge o Arrancara, o Ahimsa e o Antakarana, propriamente dito. Você se desvê. Se desvê é ver o real. Ver que você tem um espírito aqui em você. Esse é você. Seu corpo de luz energética. E os seus chakras começam a vibrar quando você fala para se curar, dialoga para ensinar. E o diálogo pode vir em contravenções ou contornos éticos, retóricos, tem que ser muito esperto. Mas nem a esperteza do mais sapiente ou labioso que seja um sujeito com uma boa oratória não define que ele é um bom sujeito a todo momento, porque somos todos irmãos. Vamos lá. A consciência de si, Higg, o reconhecimento não deve vir do objeto, mercadoria, mas do ato de assumir a própria falta. Eu não sou meu livro. Ao entender que o espelho mentiu, quem somos, sim, fragmentados e erguidores, paramos de gastar energia defendendo uma imagem perfeita e passamos a usar essa energia para o centro-home, a criação. O brand é o espelho da marca. A clínica é o martelo que quebra esse espelho para que o sujeito possa aparecer por trás dos cacos. Vou voltar aqui rapidinho, bem rapidinho. Tá aqui. Vamos lá. Tema de hoje que eu estou abordando com vocês. Tá tudo bem até aí? Entendeu tudo bem até aí? R, super-eu, real, paz mental e emocional.
Defesa do ego. Dialética. Sublimação ou negação. Ou para a psicose vai acontecer a subjunção, que é a retirada. A retirada do objeto A para outro objeto A, igual do grande outro. A figura paterna. A topologia do nó borromeano, a unidade do RSI, real simbólico imaginário. Diferente de uma visão estratificada da mente, Lacan propõe que o real simbólico e imaginário são interdependentes. Sim, porque é que nem Freud. E D, o que está mais submerso são os impulsos, a base da pirâmide, ego, o subconsciente e o superego. O que a gente consegue captar de racionalidade, não imediata, mas a racionalidade da fenomenologia do espírito hegeliano. Garantindo que o sujeito não desate. Não está desatado, você está em si mesmo. Você sabe que a alucinação, o delírio da loucura da sociedade, como psicótica ficou a sociedade, eu não estou querendo julgar, nem estou fazendo afirmações generalizadas, mas eu estou querendo apontar um sintoma que vem de mim. Às vezes as vozes, a alucinação ativa, pode ser boa, pode ser má, a gente aprende com elas, cara. Tudo é aprendizado na vida, cara. Tudo é gratidão e aprendizado. O recalque e a formação do sintoma da neurose. Não, a foraclusão do nome do pai e a estrutura da psicose. O estudo do mecanismo de foraclusão, Weber-Fang, onde um significante fundamental não é inscrito no simbólico, tem que ser escrito no simbólico. Tem que ser inscrito no simbólico, tem que ser escrito no discurso do mestre, para que o analista, o sujeito que lê, o sujeito que revisa, aprenda que na clínica o real retorna de fora através de delírios e alucinações, ao invés de ser processado pela linguagem. Ou seja, o seu subconsciente, na luz quântica, aqui, projeta ou não o que pode ser uma demanda. O seu ego é o que deve balizar o que é uma demanda. Por exemplo, cessou, já não existe mais. Aí sim, você não vai ter o confronto com a alucinação auditiva desse delírio que você projetou inconscientemente ou subconscientemente, do ego. O recalque e a formação do sintoma da neurose. A análise do recalque, uma defesa defesa que funda o inconsciente. O tópico aborda como o desejo proibido retorna de forma cifrada no cotidiano através de atos falhos, sonhos, sintomas somáticos e típicos da histeria e da obsessão. Por exemplo, noites mal dormidas, acordar muito cedo de madrugada, ter pouco tempo. Isso é excesso de energia. Excesso de energia quer dizer que você está positivo, você está sempre alegre, sempre felicitado, sempre apaixonado, quero dizer no sentido da sua profissão, da necessidade do ID, do inconsciente, em produzir o capital para que vocês aprendam, para que haja o retorno, ou seja, a comunicação, você coenuncia, você me pergunta, você tira uma dúvida. O desmentido é o objeto fetiche na perversão. É bom ler meus livros, mas vou logo avisando, faça um teste de QI, se der acima de 120 pode ler. Acima de 18 anos, menor de idade não pode ler. O desmentido e o objeto fetiche da perversão. O mecanismo de desmentido. Wellergang permite ao perverso reconhecer a castração. Castração que não existe, que já passou, que já era, que não existe mais, que não retorna do que foi calcado, ou do que está projetado, ou que foi retroprojetado. Isso é passado. Ao mesmo tempo, negá-lo. Ao estudo como um fetiche atua como uma prótese para tapar a falta no outro. A falta no outro é que eu preciso abastecer o meu outro aqui, ó, no outro cérebro, a barriga. Eu estou de jejum. Transformando a reação clínica em um desafio ético. O estado do espelho e as defesas imaginárias. Exploramos de como o ego, o eu, se forma como uma defesa em si mesma. O sujeito se protege da fragmentação corporal. Corpo sem órgão, fragmentação corporal, ou seja, o estado fascista de massas e a religião das massas, que é a psicanálise, mas trazendo para a burguesia hegeliana de centro-direita, a hermética diz que o caminho certo é o caminho do meio, o equilíbrio entre a balança
entre Shokman e Bina, fica tranquilo. A angústia como o único afeto que não engana. Sim, angústia é pensar no passado. Por exemplo, eu já me angustiei porque eu não sei se eu falei corretamente. Lá no Merkaba, não, na Árvore da Vida, né? Onde tem as Sefirot, os frutos, os mundos. Isso é na Cabala. A angústia como o único afeto que não se engana. Enquanto o ego usa defesas para evitar a angústia, Lacan coloca como um momento em que o sujeito se depara com o real, o desejo do outro sem filtro. Esse tópico discute como o analista maneja a angústia para transformar a defesa em saber. Só sei que nada sei. Não sei de nada. Continuo muito inocente. E essa inocência, mas não deve ter a ver com a ingenuidade. A ingenuidade é quando você se dissipa. Você furacuiu, não, pai. Não era, mas é normal. Puramente normal. Puramente normal. Não significa que 9 bilhões de pessoas do mundo são pessoas com problemas clínicos da psicanálise, mas pessoas que devem melhorar, a saber, contudo, e conforme for a ética de sua própria sã consciência. Mente limpa, consciência limpa, coração puro. Coração puro, corpo feliz. Corpo feliz, mente sã, corpo sã, carpe diem. Do sintoma ao sintoma, é a amarração do sujeito. A análise da transição da clínica clássica passa para a clínica do último Lacan. O foco muda de interpretar o sintoma para identificar o sintoma. Meus sintomas são minhas escritas, meus vídeos, videoaulas, a criação singular, a arte, a escrita. O que impede que o nó do sujeito se desfaça. Está sempre continuando. Para que se desfazer os nós do RSI, você vai ficar parado igual uma múmia, todo enfaixado. Já veio até a imagem, porque recebi do real. A direção do tratamento da defesa e ao desejo. O desejo na clínica não é fortalecer o ego, como na terapia cognitivo-comportamental tradicional na psicologia do ego, mas desinfundir as identificações imaginárias. Eu não sou outro você. Essa é a minha subjetividade. Eu não sou outro você. Você tem a propriedade, a substancialidade e a sabedoria de afirmar o que, ou em qual região você quer a cura. Porque de uma região existe uma conformidade. E essa conformidade pode estar numa paralaxe. E essa paralaxe pode ser só sua e você não esteja percebendo em assumir. Por exemplo, eu tenho formação no ensino superior em tecnologia e gestão pública pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, Natal Central. Eu atuo na administração para a minha empresa e para prestar futuramente, quem sabe, consultoria, mentoria, assessoria para os políticos que estiverem afim, mas eu não estou agora nesse momento preparado para isso. A transferência como resistência e como motor. Estudo como a transferência pode funcionar como mecanismo de defesa. Amor de transferência. O amor de transferência é o passe. É como o analista deve manejar esse fenômeno para levar o sujeito ao encontro com a sua verdade singular. Olha o sorriso mais belo. Agora vamos finalizando aqui o capítulo no tópico 6. A angústia versus o medo. Para a psicanálise existe uma diferença crucial. O medo tem um objeto definido. Medo de barata, medo de perder o emprego. É o que o simbólico consegue nomear. Medos, quem não tem? Quem nunca passou por um trauma tão profundo que não tem medo, que tem medo até de descansar. Não por causa que a consciência está tão limpa, mas por causa que a sociedade está tão tóxica, na minha opinião, está tão tóxica que o baile de cada santo dia é o carnaval inteiro de um societal. Mas o societal não pode ser generalizado como uma galma que você vê como belo. Não, o que era belo se tornou horrível. Horrível!
Você, como cristão católico, deve rejeitar algo que te suga, algo que te drena. E outra coisa, essa história de metacapitalismo para uns é surreal, é surrealismo. Não funciona. A angústia versus o medo. Para a psicanálise existe uma diferença crucial. O medo tem um objeto, assim, nomear. O simbólico é algo que o simbólico consegue nomear. A angústia não tem objeto, é aquela sensação de vazio no estômago, ou aperto no peito que surge quando não sabemos o que o grande outro, o sistema, o pai, o mercado, quer de nós. O afeto que não engana. Lacan diz que o amor, o ódio e a alegria podem ser enganosos, podem ser defesas do ego, mas a angústia é a única verdade, pois ela surge como um objeto A, causa de desejo. Aparece de perto demais. Quando a mercadoria que você comprou não satisfaz mais, surge a angústia. Esse vazio é a prova de que você é um sujeito desejante, não apenas um consumidor. O fetiche como defesa contra a angústia. Muito simples. No livro Pedro Vico Lucas Bonf, Aqui Estou Eu, Rajana Kaleja e Nernanda, lá do A lado do B, o cérebro, cada um tem seu pai e sua mãe, cada um é um sistema, um universo totalmente diferente do que o fulano está lendo agora lá no Japão, ou na Malásia, ou em qualquer outra parte do mundo. O fetiche como defesa contra a angústia. O fetiche da mercadoria funciona como um antidepressivo simbólico. O sistema de marketing sabe que o ser humano é angustiado por natureza, por isso ele oferece objetos tapa-buraco. Sim, a minha arte sanadora é realmente sana. É tapa-buraco, tapa vazio. Você tem que ler mais, o brasileiro tem que ler mais. Se não ler, não cresce. Se não ler livro, não cresce. Se não investe na educação, ou se pega carona com a bagagem cultural do outro, bom para mim e bom para o outro que aprendeu comigo, que eu ainda aprendi com o outro. Mas há diferença. Por exemplo, os metacapitalistas viajam nas especulações. É uma coisa que eles têm na cabeça deles. Eu não sou metacapitalista, eu não transito entre as estrelas. Se eu transitasse entre as estrelas, por exemplo, da Via Láctea para a galáxia de Andrômeda, não é uma sideração? Uma falta que tenta compreender e dar um real sentido para suplantar o desejo. A angústia surge como fetiche, falha em esconder o buraco do real. Na minha aula, eu descrevi o coração em colapso em que a defesa cai e a angústia aparece. A angústia de saber que tem um mistério. A função da clínica é na angústia. Na clínica lacaniana, não tentamos eliminar a angústia imediatamente, como a terapia comportamental tradicional. Às vezes busca fazer via regulação emocional rápida. O analista, usa a angústia como uma bússola. Se o sujeito está angustiado, é porque ele está perto de sua verdade. Hegel e a consciência de si. A angústia aqui, quando dói no peito, é sinal de que o silêncio mental e a toxina mental das alucinações vão passar. É uma trajetória. Basta agir, basta trabalhar. Hegel e a consciência aí. Hegel diz que a consciência nasce da angústia da morte. O que é a angústia da morte? Se todos nós, de acordo com o meu livro, estamos mortos-vivos, de acordo com Schrödinger, o gatinho de Schrödinger, o gatinho que está lá como espírito, mas ele está fora da caixa. Ou seja, a lei não se escreveu, o nome do pai não se escreveu no gatinho, se escreveu enquanto formato do gatinho lá no espírito. Porque para ele estar vivo ou morto, ele tem que estar na forma como ele é, puramente espírito, fenomenologia do espírito. A passagem pela angústia, o nascimento do Criador. Na minha música, Seja Agridoce, eu tenho agridoce é a citação da angústia. O doce é a imagem, o fetiche, o agri, o amargo, é a angústia do real. Só quem suporta a angústia e não se completa consegue produzir arte original. O criador, eu, escritor, músico também, é aquele que pega a minha angústia, e em vez de comprar algo para esconder, ela escreve para dar corpo a ela, que é a função do objeto A propriamente dito. Agora vamos voltar aqui para finalizar. Só para finalizar. Já que vocês estão entendendo bem. Neurose. Mecanismo fundamental, recalque. Por que o neurótico recalque?
Porque o neurótico tem que ter uma estrutura forte de recalque, porque o capitalismo é estruturado como uma neurose. Por isso que a gente recalca nosso desejo inconsciente de querer ser reconhecido pelo grande outro, pela sociedade, pelas pessoas, pelo pai, pela projeção que vem do noumena, do objeto A. O desejo, o sujeito aceita a lei do pai, tá vendo? A lei do pai. É a cruz que cada um carrega. Mas já esquece no inconsciente. O inconsciente é o que já passou, dialetizou, pulverizou, esvaneceu. O desejo se manifesta via sintoma, histeria e obsessão. Histeria, busca pela chave, pela resposta. Obsessão, a compulsão pela mesma coisa. Ou seja, o que não está ali, o que é histérico. E já como disse lá Zizek, Lacan para Zizek, o mais sublime dos histéricos. O nome do pai nunca foi escrito no real, na psicose. Você é o nome do pai. Entendeu bem? É um discurso, é o discurso. É a essência que precede a existência. Existencialismo, cada um pode ter várias formas possíveis de democracia e existencialismo. Pode lançar uma moda, um aplicativo, qualquer coisa, e começar a faturar. Só depende do seu trabalho ser consistente e virtuoso. E desbloqueio do subconsciente em relação às finanças. Se está mal financeiramente, parte do trabalho. Faça como eu estou fazendo. Comece do zero. Tem um telefone? Quer gravar videoaula? Gosta de internet? É da última geração? Geração Z? Então, partiu a internet. Agora saiba que nem tudo na internet fulgura como ouro. Eu não estou aqui para fulgurar como ouro, não. Porque eu sou forte como um touro. Brincadeira, galera. Até parece às vezes meio dourado, né? Mas a perversão, o sujeito sabe da castração mais ágil como se ela não existisse. O fetiche é o objeto que tapa a falta no outro. Por exemplo, eu querer ser iluminado amarelo, da cor amarela. Não tem como, tá vendo? Como é que... Desculpa, pessoal. Já expliquei o sistema. Agora os mecanismos de defesa do ego. Vamos direto para o tópico que eu vou voltar aqui um pouquinho. Nessa minha videoaula, o tópico dialética de Hegel. Reconhecimento à autonomia. Utilizando a dialética hegeliana, enquanto escravo busca o reconhecimento do mestre, o grande outro, ele continua escravo. Ele só torna consciência de si quando para de tentar completar o grande outro e passa a sustentar a própria falta. Você é tudo. Você é tudo que falta em você mesmo. Você não precisa se perguntar, eu tenho desafeto, eu tenho bipolaridade, eu tomo remédio controlado, eu sou visto como louco. Não, você deve assumir tudo isso e dizer que tudo é você, cara. Tudo é você. Porque é assim que o hegelianismo vê o absoluto. É o absoluto, a síntese. Se não fosse a síntese, o absoluto, o uno, a gente não seria uno com um oneness. One, o pai, o outro, em todo mundo. Isso é fragmentação. Mas é uma forma de cultura. Enquanto escravo busca o reconhecimento do mestre, ele continua escravo. Ele só se torna consciente de si quando para de tentar completar o grande outro e passa a sustentar a própria falta. A falta vem de fase para fase da vida. De 7 em 7 anos você tem uma transformação. De 9 em 9 anos você tem outra transformação. De 9 em 9 meses você tem outra transformação. Em síntese, o pequeno outro é quem eu invejo. O pequeno outro, sabe o que é o pequeno outro? O desejo. O desejo que se projeta para vender. O grande outro é quem eu tento obedecer. A liberdade começa quando percebemos que o grande outro é apenas um buraco que tentamos tapar com mercadorias. Isso é a síntese. O pequeno outro é quem eu invejo. Por exemplo, eu me invejo. Porque eu sou muito narcisista. O que acha de conseguir? Peraí. Vamos conseguir agora. Eu me invejo. Eu nunca invejei ninguém, mas eu me invejo. Porque eu causo inveja. Aí, nesse causar, vai gerando avalanche. Mas deixa pra lá.
Direção do tratamento, a defesa do desejo. Tem desejo, dependendo do desejo. Você não deve ceder a vicissitude de outrem, nem na linguagem popular comum, em gíria popular, nem de um jeito nem de outro. Você deve agir individualisticamente, colocando a psicanálise como sua religião da burguesia, para quem é cidadão de classe média média. Desmontando a armadura, o eu como resistência. Como vimos no estado de espelho, o eu é uma defesa. Por isso, na terapia, o eu é o primeiro a mentir. Ele conta histórias bonitas para esconder o desejo. A direção. O analista não conversa com o eu do paciente, o lado que quer ser certinho, o consumo do padrão. O analista busca as falhas na fala, os atos falhos, os silêncios, as contradições. Na minha aula eu falo sobre quebrar o feitiço e tomar consciência. Tomar consciência na clínica, isso significa desmascarar as justificativas racionais que usamos para esconder o que realmente desejamos. O que eu desejo é lógico. Se eu produzir para vender, é para vender meus livros, as porcarias dos meus livros, que vocês têm que comprar os meus livros para vocês ficarem magnificados com essa obra majestosa que eu tanto invisto, e tirar as conclusões de número para número, e aí você vai nomeando e vai criando e vira seguidor, discípulo meu. Do ter ao desejar. O fetiche da mercadoria promete o gozo, a satisfação plena. O fetiche da mercadoria é o gozo. O gozo tem a ver com o desejo, não tem a ver com a juiscência. A juiscência você alcança quando você transcende o gozo. Enquanto você está gozando dos seus sintomas, por exemplo, estou escutando uma música boa, estou gostando da música, estou adorando, está satisfazendo o meu eu, minha consciência primeiro, meu eu, está satisfazendo o meu eu, o Anahata Chakra. Depois está fazendo minha consciência, o Sarasara. Aí você começa a ter consciência que o seu cérebro nunca ficou preto, cara. Nunca ficou preto. Tava tudo lá, a iluminação tava lá, tudo, as sinapses funcionando. Você tem saúde, cara. Você tem saúde. Basta você regular o peso emocional de quem tenta te prejudicar. Você mesmo. Porque você se inveja mesmo. Você mesmo se inveja quando você inveja o desejo, quando você projeta o desejo. Esse é o maior perigo da humanidade, é querer que o outro deseje o seu desejo. Eu não posso desejar, porque isso aí feriria com a subjetividade. Então, por exemplo, eu não posso curá-lo, mas você pode se curar aprendendo a não desejar ou como desejar. O desejo é o que nos mantém vivos e em movimento. O fetiche é o que nos paralisa na frente de uma vitrine ou de uma tela. Tá vendo só? A direção do tratamento é fazer o sujeito passar da posição de vítima do sistema, escravo do mestre, para a posição de sujeito responsável pelo seu próprio querer. Você não está aqui por acaso, não. Você está aqui para aprender. O manejo da transferência. A transferência é o vínculo entre paciente e terapeuta. Eu sou seu terapeuta. O paciente projeta no terapeuta o lugar do sujeito suposto saber, o mestre. O amor do mestre, o cuidado, o carinho, a resiliência, a hombridade, a reciprocidade, os bons princípios estoicos. Entendeu bem, meus queridos? Vamos assim agora. A subversão. O analista lacaniano deve recusar esse lugar de mestre. Como mencionei no discurso do analista, o terapeuta se coloca como vazio, objeto A, para que o paciente pare de buscar respostas no outro, nas pessoas, e comece a produzir por conta própria, ou seja, leia o meu livro. O papel da arte e da escrita. Sanar. É um tema fundamental agora, que eu vou, para fechar o diálogo, porque está se tornando muito longo. Quando as defesas caem, sobra um vazio. O sujeito pode entrar em colapso ou pode sublimar. O melhor é sublimar, não entrar em colapso. Ter os 4 temperamentos: sanguíneo, colérico, melancólico e o outro lá. Esqueci o nome agora, me falha a memória um pouquinho. No equilíbrio, os 4 temperamentos no equilíbrio. E ter as 4 virtudes cardinais também em equilíbrio. Falar devagar, falar com prudência, falar com calma, falar com propriedade, falar com assertividade, para que você entenda que a verdade está do lado de fora. Não está na sua interpretação da minha videoaula, como você está aprendendo, mas está na sanação de você mesmo ser seu próprio mestre. Entendeu bem? Cada um é mestre de si mesmo. A gente, às vezes, tem padrões, princípios ou até predisposições
psicopatológicas de personalidade. E a gente deve desconstruir elas o quanto antes, detectar o quanto antes, para poder assumir o seu lugar como um senhor, ou o senhor. Às vezes, essas coisas são compreendidas com perdão, senhor. Você é uma vida humana, você nasceu, você é um homem, você é um homem. Minha mãe disse que eu não sou só um homem, eu sou o homem dos homens. Minha mãe, só para você ver. E olha que meu pai, Arion Arantes, é dragão imperial. Dragão imperial. Você viu o exército, defendeu Figueiredo, BGP, Batalhão da Guarda Presidencial. O fim da análise, a queda do pequeno outro. O pequeno outro, cara, é o outro do sujeito, aquele outro ali que pisa no outro, cara. É só isso. O tratamento termina ou atinge um ponto de maturação quando o sujeito percebe que o fetiche da mercadoria é uma ilusão. Sim, qualquer livro é ilusão. Tudo que você colocar no papel é ilusão. Aceita que a angústia faz parte da vida, o agridoce. Você deve agradecer para receber a bonança das boas novas, dos sabores, que é se alimentar. Conseguir criar algo, um Saint Home que lhe dá prazer sem precisar de aprovação constante do grande outro. Nos meus livros eu não preciso de aprovação, não preciso de prêmio, aplauso, melhor poeta do mundo, Shakespeare. Como diz Shakespeare em King Lear, né? O rei Lear, rei da mentira. I am the man, the king, the god. Tá totalmente errado. Consegui criar algo. Peraí, síntese. A direção do tratamento é uma viagem que começa na segurança da defesa, da mercadoria, o ego, e termina na liberdade do desejo, a criação ou consciência de si. O livro, por si, minha mercadoria, conseguiu ter consciência de si mesma e dialoga com cada um conforme a energia, o pensamento, a alteridade radical, as mirabolâncias da alteridade radical, o self, o si, o ego, o inexorável ex. E a dialética vai fazendo com que você vai sendo compreendido e reconhecido perante a história, porque você já estava reconhecido antes de você vir para esse mundo, na história, para fazer sucesso, campeão. Te desejo muita paz, muita saúde, muita luz, que você continue em frente aos seus problemas e não fragmente seu self. Se mantenha sempre em trabalho, porque quando você cansa de trabalhar, é porque você precisa vitaminar. Quando você precisa vitaminar, quer dizer que você precisa passar uma página para outra e fazer outra coisa, dependendo da arquitetura do seu aparelho psicológico, do seu signo, alguma coisa você tem que fazer, ou da sua classe social. Eu, filósofo, erudito, intelectual, tenho muito assunto e dá para conversar sobre tudo, como teoria do caos, teoria da complexidade, teoria da ordem, teoria da neurose. E a neurose é uma ose, tudo que termina em ose é ruim. Neurose, escoliose, e por aí vai. Brincadeira, galera. É ruim, neurose é ruim. Mas a gente tem que ter uma neurose. A neurose são os livros, são neuropsicoses. Vocês vão lendo, vão escrevendo, lendo e aprendendo como manejar o seu sintoma. E o meu sintoma, quando eu escrevi meu livro, da série Pelo Amor de Deus, era fazer-se reconhecido e vender. Coisa que eu não consegui sem antes perceber que é preciso trabalhar para ter. Se eu não trabalhar em cima e dar valor às minhas coisas, ninguém vai dar valor ou vai ser ultrapassado. Ou seja, o mito, a lenda, o trágico, a comédia fica para trás, ninguém entendeu mais na história e fica como marco e registro histórico. Muito obrigado, Cid Lois, te agradeço de coração. Segue aí, se inscreve aí no meu canal para ficar mais atualizado sobre sintomas significantes mestres, sentido, delírio, polissemia do sentido, semiótica do sentido, semiótica da significância mestre, do significante mestre. E você pode ser um mestre de si mesmo, porque você já é senhor de si mesmo. Basta você ter personalidade forte e peitar com virtude o que tenta atravessar da passagem ao ato do que é fantasístico ou fantema. Haja com ética, não a violência. Valeu, galera.